Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, eu sei que todo mundo falou boa tarde, mas eu tenho que falar também, né? Eu também sei que quase todo mundo aqui vai saber de todas as questões que a doença traz, né? Dos aspectos psicológicos, dos aspectos físicos da doença, mas ainda assim eu preciso trazer ela, até porque, como a Sandra falou no início, é uma doença que tem poucos padrões, né? Cada aparição, cada pessoa que tem ADH tem uma apresentação um pouco diferente, um pouco individual. E nesses aspectos psicológicos, que é o que eu trabalho, né, são os aspectos que eu trabalho, não é diferente. Por exemplo, é muito comum, no início do desenvolvimento dos sintomas, as pessoas apresentarem confusão mental, uma lentificação, tanto no pensar quanto no agir, né? Tem alguns casos até de delírios, que as pessoas trazem delírios de perseguição, inclusive. É muito comum, o conteúdo mais comum é persecutório, né? E também tem uma diminuição da heteropercepção, da capacidade de se perceber. Não só de se perceber como se você está incomodando, esse tipo de coisa, mas também perceber a aparição da doença em você. Tem muitas pessoas que têm ADH, que têm os aspectos psicológicos e comportamentais bem definidos, mas, por exemplo, não tem a coreia, né, os movimentos, e aí acha que não tem a doença, sendo que não é verdade. Tem as repetições cromossômicas, mas fica com essa ideia de que não tem. É um dos sintomas, né? Se chama desgnosia? Acho que é isso. Os aspectos psicológicos, eles, como eu falei, essa lentificação, essa confusão mental, todas atrapalham o funcionamento diário da pessoa, né? Fica mais difícil de executar as suas tarefas se você está um pouco mais lento, fica mais difícil de executar as suas tarefas se você está confuso e também se você tem esses delírios constantes. Outro ponto muito importante da doença são as modificações comportamentais que elas trazem, né? Muitas pessoas apresentam uma irritabilidade maior quando estão nos estágios iniciais da doença, uma impulsividade também muito grande. Eu costumo dar um exemplo, inclusive, que é uma pessoa que antes, por exemplo, num briga de trânsito, sabe? Ia só dar uma buzinada e sabe, ir embora depois disso, já começa a querer descer do carro, a querer brigar. Inclusive, nesses momentos, acontecem muitos casos de violência doméstica contra as pessoas, principalmente as cuidadoras, né, mas as cônjuges das pessoas que têm ADH. Todos esses aspectos são bem difíceis, né, de se tratarem, de se conversar a respeito. São todas questões que causam bastante vergonha nas pessoas que têm a doença, inclusive. Até porque, sim, você tem uma doença, mas é uma doença como todas as doenças mentais, nesse primeiro estágio, quando não tem os movimentos, quando não tem a coreia, é só mental, né? Então não é nada visível. As pessoas acabam ficando sofrendo muito preconceito, não só das pessoas, das outras pessoas, mas também delas mesmas, como se fosse uma falha moral dela, ela não está conseguindo controlar essa irritabilidade, ela não está conseguindo controlar essa violência, sendo que não é uma questão fisiológica de saúde mesmo. E essa é uma conversa que a gente sempre tem constantemente com as pessoas que têm a ADH, né, na clínica psicológica. Uma outra questão que eu preciso trazer como um desafio da clínica é a questão da ADH ser uma doença familiar, né? A Sandra falou que ela aparece não só na sua geração, né, nos seus irmãos, em você, aparece nas gerações passadas, como um tio, uma tia, um pai, um avô que morreu muito cedo, faleceu muito cedo e a gente nem sabia o que ele tinha, né? Fica com essa transgeracionalidade da doença, impacta muito as pessoas e as cuidadoras, né, as pessoas que estão em volta. Inclusive, a principal função da terapia dos psicólogos é o cuidado com as cuidadoras, porque são pessoas que estão lá exercendo a sua jornada tripla. Eu brinco que é a jornada tripla de trabalho, no sentido de que a gente já fala que as mulheres na nossa sociedade têm a jornada dupla, de trabalhar fora e trabalhar dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Essas mulheres que são as cuidadoras, elas têm uma jornada, portanto, tripla. Elas têm que, muitas vezes, trabalhar fora de casa, trabalhar em casa, cuidar das casas, cuidar dos filhos e também cuidar de uma pessoa
em tempo integral, né? Então, a questão de sobrecarga é muito constante, muito recorrente. Essa cansaço extremo que essas pessoas apresentam, e também, muitas vezes, são pessoas que fazem parte desse núcleo familiar. É uma filha cuidando de um pai ou de uma mãe, é uma sobrinha cuidando de um tio ou uma tia, é uma irmã cuidando dos irmãos. Então, o próprio diagnóstico acaba aparecendo como muito sofrimento, a possibilidade do próprio diagnóstico, né? E mesmo quando se tem um diagnóstico negativo, por exemplo, essa pessoa pode apresentar muita culpa, porque as outras pessoas em volta dela todas têm como que eu não tenho, como que eu lido com essas emoções, como que eu lido com tudo isso. E aí aparece o trabalho do psicólogo para cuidar, como eu falei, principalmente dessas pessoas que são as cuidadoras. É lógico, as conversas com as pessoas que têm a doença são muito importantes, mas é uma clínica que tem um tempo um pouco limitado, sabe? Até porque a nossa colega falou a questão da voz, da perda de voz, da perda da capacidade de se comunicar. Então, se a pessoa não consegue conversar, ela não consegue ir para a terapia, sabe? Mas até esse momento, sim, a gente consegue falar direitinho, consegue fazer as articulações necessárias. E também é muito legal em momentos de crise. Quando a pessoa já está mais desenvolvida nos sintomas, já está mais avançado na doença, ela acaba entrando diversas vezes em crises de não querer ir ao nutricionista, não querer ir ao físio, não querer ir fazer os acompanhamentos médicos. E aí o psicólogo pode entrar muito bem nesses momentos para manejar essas crises com o paciente, tentar negociar com ele, tentar trazer de volta para esse tratamento. Inclusive, a questão da clínica com as pessoas de DH, ela é legal, é limitada, mas pode acontecer muito bem, principalmente nas fases iniciais da doença. A escuta e o acolhimento desses sofrimentos é muito importante, até porque essas pessoas que têm a DH, elas costumam ficar um pouco mais isoladas do que as outras pessoas, né? Elas ficam mais em casa mesmo por conta dos movimentos. Então, ter um espaço adequado para falar dos seus sentimentos, para conseguir comentar das coisas da vida, que não seja com alguém, sabe, da família, é muito importante. Porque a gente sabe, por mais que seja legal ter pessoas na nossa vida, ter os familiares, muitas vezes a gente sabe que essa fala que nós vamos dar vai voltar para a gente com algum julgamento, vai voltar para a gente com algum apontamento, e não é o que a gente quer, né? Às vezes a gente só quer desabafar um pouco, às vezes a gente só quer falar um pouco, e esse espaço da terapia serve bem para isso também. Para a clínica com as cuidadoras, que eu falei que é o principal foco, uma coisa muito interessante que a gente pode fazer são os atendimentos em grupo, são os espaços de grupo de conversa das cuidadoras. É um espaço fantástico que acontece, a gente faz lá na BH direto, porque elas podem falar, serem ouvidas, e não só serem ouvidas por pessoas que sentem o mesmo que elas, passam pelas mesmas dificuldades, sabe? Sentir essa camaradagem, esse companheirismo no sofrimento, não vai diminuir o sofrimento do dia a dia. Eu sempre digo que a clínica psicológica não diminui a dificuldade da vida, né? Você ainda tem que continuar trabalhando, você ainda tem que continuar cuidando, mas você vai saber lidar um pouco melhor, você vai conseguir sentir-se um pouco melhor para lidar, para enfrentar todas essas dificuldades, todas essas questões. Esses grupos de conversa são muito interessantes, mas também a própria clínica individual com essas pessoas é bastante legal, porque, como eu falei, tem esses pontos da sobrecarga, tem esses pontos do próprio diagnóstico, que são pontos muito estressantes, muito ansiogênicos, e que a gente consegue ajudar a amenizar um pouco esses sentimentos negativos dessas pessoas, né? Eu acho que da minha fala é um pouquinho mais curta, e foi isso, gente.